que você está pensando? O que você está sentindo? O que você quer fazer agora? Essas 3 perguntinhas podem facilitar muito a relação que você tem com alguém. Por mais que elas pareçam invasivas e as pessoas até mesmo se sintam controladas, nossa, mas você quer saber o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo? Como assim? Nem eu sei o que eu estou pensando ou sentindo. Por mais que às vezes soe como algo controlador, isso demonstra curiosidade. Se feito da maneira certa, isso desenvolve a intimidade. É normal, todos nós passamos dos 30, 20, 15 anos, 40, 60, não importa tanto, mas é normal todos nós termos, em algum momento, traumas sobre o relacionamento que fizeram com que a gente se fechasse no nosso próprio mundo. E ao fechar-se nesse mundo, a gente perde a capacidade de querer construir intimidade. Porque a intimidade ela demanda vulnerabilidade, confiança, segurança e reciprocidade. A intimidade com o outro vai demandar principalmente empatia. Todo mundo pensa na empatia como aquela coisa de eu vou ver o mundo através dos olhos do outro, eu vou sentir o que o outro sente. Não, você não vai. Você vai apenas emular, simular. Você vai fingir, entre aspas, que sente aquilo ali. Não porque você é mentiroso, mas porque você não consegue sentir da mesma forma que o outro. Mas você pode, com curiosidade, entender por que o outro sente aquilo. Por que aquela pessoa com quem eu estou me relacionando, bem diante dos meus olhos, diante da câmera, do outro lado da tela, sente medo, tem traumas, necessidades, sonhos? Por que ela tem tudo isso que está acontecendo? Por que ela reage dessa forma com as situações de vida dela? Por que ela tem tanta dificuldade em pedir ajuda? Por que ela tem tanto medo em se abrir para o novo? Quando você tem empatia e curiosidade, você consegue ter muito mais informações. E assim, com essas informações e sabendo conduzir uma boa conversa, uma boa relação, as suas atitudes, suprindo necessidades do outro e as suas, comunicando tudo isso, fazendo de fato a troca que a gente comentou lá no começo, aí sim você está construindo um relacionamento saudável. Mas sem a curiosidade, sem a empatia e sem o mínimo de interesse de eu quero saber mais sobre o outro, o relacionamento não tem como evoluir. Se ele não evoluir, ele não dá certo. Ele tem um prazo de validade. Você pode não saber o prazo, mas ele está lá, contando todos os dias. Então, quando você quiser realmente se relacionar com alguém, comece a ter curiosidade sobre a pessoa. Não no sentido de simplesmente virar um fofoqueiro, mas de querer ajudá-la. Ver se ela quer ajuda também. Porque às vezes ela não quer. A ajuda que você vai oferecer é apenas estar ali, ouvindo. Não é dando pitaco, dando solução, não. É apenas ouvindo. Isso é uma coisa que eu comento muito na clínica com alguns clientes, alguns colegas, que às vezes a própria terapia ela vai ser um momento só de escuta. Ela não precisa de um direcionamento, ela não precisa de uma resposta, ela não precisa de uma solução. Naquele momento, naquele contexto, naquela sessão, tudo que a outra pessoa precisa é alguém para escutar. E muitas vezes é o que a gente precisa no nosso dia a dia. Alguém com quem a gente pode chegar, sentar e apenas conversar. Sem pensar em soluções, sem pensar em nada demais, apenas desabafar. E é isso que faz relacionamentos darem tão certo. Mas ao mesmo tempo, a falta disso é o que faz com que todo mundo faça um relacionamento errado. Porque todo mundo quer dar pitaco na vida do outro. E às vezes não é isso que a gente precisa. O que a gente precisa é apenas empatia, curiosidade. Novamente, empatia é se permitir perceber o outro na sua essência, na sua história. Não é fingir que você entende o outro, fingir que você sente o que ele sente, porque você não vai sentir. Mas é ter a curiosidade para conversar sobre aquelas questões, entendendo o ponto de vista dele, entendendo a história de vida dele e todos os padrões de comportamento que fizeram com que ele chegasse até ali. Não porque você vai ser um grande sabedor do comportamento humano, não, você não vai. Mas porque você tem a curiosidade de entender aquela vida, aquela história. E é assim que a gente desenvolve um relacionamento, com curiosidade e empatia sobre o outro.